Olá, meu nome é Micaele Soares do Nascimento. O tema escolhido pelo nosso grupo foi o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. E durante a nossa pesquisa, a gente percebeu que é um tema bastante importante para ser estudado e comentado, porque é importante a gente saber quem é que decide, por exemplo, quem define as regras do mercado de seguros no Brasil. Quem é que decide, por exemplo, quais são as condições para um seguro de vida, ou como deve funcionar o seguro de automóveis, de residências, ou até mesmo os planos de previdência privada. São questões bem importantes para, né, termos conhecimento atualmente. E por trás dessas normas e diretrizes, existe um órgão fundamental que cuida do bom funcionamento desse setor tão importante na vida, né, de milhões de pessoas. Até porque, em algum momento, nós vamos precisar ali, né, de um seguro de vida, de um seguro de automóvel, de residência, e é importante termos esse conhecimento. Quem, né, esse órgão responsável é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, e nesse nosso trabalho nós vamos, né, demonstrar ali qual é a função do Conselho Nacional de Seguros Privados no sistema financeiro nacional, quem são seus integrantes, porque ele é essencial para garantir que o mercado de seguros seja seguro, estável e transparente, tanto para as empresas quanto para os consumidores, os segurados, e sendo, né, um tema extremamente importante para debate, e as colegas que vão explicar mais esmiuçadamente esses tópicos, vai ficar bastante. Eu sou Lívia Barbosa e vou falar sobre o que é o CNSP. O CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, é um órgão responsável por estabelecer as diretrizes e normas da política de seguros privados no Brasil. Ele foi criado em 1966 por meio de um decreto-lei número 73 e desde então atua como instância máxima de regulamentação no setor de seguros, previdência complementar aberta e capitalização. Hoje, o CNSP está vinculado ao Ministério da Fazenda, que atualmente integra o Ministério da Economia, o que mostra como o mercado de seguros está diretamente conectado à economia do país. O que quer dizer na prática que o CNSP ele funciona como um conselho normativo. Ele não executa ações diretamente, mas define as regras e princípios para os demais órgãos e entidades e eles precisam seguir. As decisões do CNSP afetam desde o funcionamento de grandes seguradoras até a forma como os contratos de seguros devem ser regidos. Por exemplo, é o CNSP quem define quais as cláusulas devem estar obrigatoriamente em uma apólice de seguros de vida, ou também quais são os critérios para uma empresa atuar como seguradora no país. Me chamo Emanuele Vitória Pontes Gomes e irei abordar agora a composição do Conselho Nacional de Seguros Privados. Como ele é composto? Ele é composto por representantes de diversos órgãos de grande importância para o país. E qual o intuito de colocar representantes de grandes órgãos para compor o Conselho Nacional de Seguros Privados? São colocadas essas pessoas porque garante uma ampla visibilidade econômica e, além disso, ele também proporciona uma proteção direta aos consumidores.
Dentre aqueles que fazem parte da composição do Conselho Nacional de Seguros Privados, temos como presidente do Conselho o ministro da Fazenda, que tem função primordial em organizar e manter o equilíbrio e a organização do Conselho. Também faz parte da composição do Conselho Nacional de Seguros Privados os representantes da Superintendência de Seguros Privados, ou seja, a SUSEP. Também faz parte o representante do Banco Central, que ele tem como intuito principal manter a harmonia na política monetária brasileira. Também temos como representante os representantes da Comissão de Valores Mobiliários, que são responsáveis por manter a organização e o equilíbrio entre a política monetária. Sobre os demais membros do Conselho, eles podem variar conforme a pauta das sessões. Então, conforme as pautas vão sendo modificadas, também podem ser modificadas as pessoas que vão fazer parte das sessões. Ainda assim, deve-se ressaltar a pluralidade de vozes no Conselho, ou seja, deve-se analisar na hora da composição diversos pensamentos e perspectivas, para que assim tenham-se diferentes perspectivas técnicas sociais na formação do Conselho para a regulamentação das normas. Olá, eu me chamo Raquel e eu vou falar um pouco sobre as funções do CNSP. Ele tem como uma das funções fixar diretrizes e normas da política de seguros privados, estabelecendo as regras e as diretrizes que regem o mercado dos seguros, incluindo a constituição, organização e funcionamento dessas empresas. Ele também regula a atuação das empresas seguradoras através dessa fiscalização e supervisionamento do cumprimento das normas pelo mercado segurador. Também acontece a garantia, a proteção dos próprios consumidores, numa busca para garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados, especialmente no que diz respeito à indenização por sinistros e à qualidade dos serviços ofertados. Ele também desenvolve um mercado de seguros eficiente e estável, ou seja, visando sempre a criação desse mercado mais estável ao oferecer soluções financeiras melhores e mais transparentes aos consumidores no geral. Ele também fixa as características gerais dos contratos de seguro, ou seja, estabelecendo as regras para a elaboração e a comercialização dos contratos de seguro, incluindo a cobertura, o prêmio e os direitos e deveres das partes. Ele também estabelece diretrizes gerais das operadoras de resseguro, ou seja, define as regras para que as operações de resseguro possam transferir parte do risco para outras seguradoras, sabe? E também prescreve os critérios de constituição das próprias sociedades seguradoras, ou seja, a constituição e o funcionamento das mesmas, como vai se operar, né? No geral, são isso algumas das atribuições. Olá, eu sou Lívia Pereira, eu fiquei responsável por falar sobre a importância do CNSP. O trabalho do CNSP, ele é essencial para garantir que o mercado de seguros no Brasil ele seja confiável, transparente e também eficiente. Sem esse órgão, o setor ele correria sérios riscos de ficar desorganizado e sujeito a abusos por parte de empresas mal estruturadas e com consumidores desprotegidos diante de cláusulas abusivas ou empresas insolventes. É graças ao CNSP que existem regras claras que definem o que pode e o que não pode ser feito nos contratos de seguros. Também definem quais são os direitos do consumidor e quais seriam as obrigações das seguradoras. O CNSP ele também contribui para a educação financeira da população, já que um ambiente regulado ele traz mais segurança para quem deseja investir em previdência privada, por exemplo. Então, tendo mais educação financeira, essas pessoas vão saber investir de uma forma melhor no mercado. Além disso, o CNSP ele também ajuda a fomentar a concorrência saudável entre as empresas, estimulando a inovação e o crescimento do setor,
Portanto, sempre que alguém ouvir falar sobre apólices, seguradoras ou previdência privada, é importante lembrar que por trás de tudo isso existe um conselho que trabalha para que essas regras elas sejam mais justas, claras e equilibradas para todos os envolvidos, tanto a empresa quanto os consumidores.